a nossa aula. Vamos arrumar aqui a casa. Tchau. Estão todos me escutando? O áudio está bom para vocês? Cadê o chat? Aqui. Ah, beleza. Obrigado, João. Bom dia, Iago. Salve, salve. Bom, gente, nós estávamos vendo aí nas nossas últimas aulas aí a parte de impulso e quantidade de movimento. Então nós vimos lá desde o início aqui, que eu estou voltando aqui para todo mundo relembrar, né? Nós vimos o impulso de uma força, tá? E por definição o impulso é uma grandeza vetorial. Ele depende da força resultante, né? A direção e o sentido dele depende dela, e ele é definido como módulo da força resultante vezes o tempo, tá? Ou o intervalo de tempo em que a força fica aplicada, tá? Eu tinha dito que essa fórmula era só válida para força aplicada constante, né? Ou a força resultante constante. Quando ela variasse, né? E na questão tivesse um gráfico de força em função do tempo, né? O cálculo da área nos daria o impulso recebido pelo corpo, tá? Mostrei alguns exemplos para vocês, né? Mostrei a parte do gráfico para vocês. Note, não há problema nenhum impulso ser negativo. Aqui no gráfico, ó, se nós tivéssemos um gráfico aqui que nem a gente tem a parte de baixo, nós podemos ter impulsos negativos, né? Então, é só um impulso, na verdade, que está com orientação contrária ao referencial escolhido como positivo do corpo. Então, se tu tem um corpo, isso representa, se tu tem um corpo que está desacelerando, é porque tu tem um impulso em sentido contrário ao vetor velocidade do corpo, tá? Então, tome muito cuidado. Um corpo que recebe um impulso negativo e tem sua velocidade positiva, quer dizer que esse cara ele tende a diminuir a velocidade do corpo. É o mesmo que ter uma velocidade positiva e aceleração negativa. Então, ter sinal contrário entre a velocidade e a aceleração indica uma redução na velocidade. Depois nós vimos a quantidade de movimento, né, que era dado pelo produto massa vezes velocidade, também lembrando que a quantidade de movimento, ela também é vetorial, ela também tem o aspecto, né, de que a quantidade de movimento e a aceleração, perdão, e a velocidade, a quantidade de movimento tem a mesma orientação do vetor velocidade, tá? A gente não pode esquecer disso. Ambos têm a mesma orientação, a mesma direção, o mesmo sentido. Tá? Então, para onde apontar o vetor velocidade é para onde aponta a quantidade de movimento. Uma relação bem simples, linear, né, entre a V e a quantidade de movimento, né, dobra a velocidade, dobra a quantidade de movimento, explica a velocidade, explica a quantidade de movimento. Tá? O gráfico de quantidade de movimento versus velocidade, nós temos ali uma reta, logicamente,
parte da origem. Se a velocidade é zero, não há quantidade de movimento. E a declividade dessa reta é a massa do corpo, tá? Ou do sistema. Eu botei ali a quantidade de movimento, a unidade é quilograma vezes metro por segundo, né? Essa é a unidade no Sistema Internacional de Unidades, tá? Da quantidade de movimento. Depois, então, eu apresentei a penúltima parte para vocês, que era sobre o teorema do impulso, que diz que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso aplicado. Então, aqui vocês têm que ter bem claro na cabeça que não é uma igualdade entre quantidade de movimento e impulso, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. É uma igualdade entre a variação da quantidade de movimento e impulso, é igual ao teorema aquele do trabalho e energia, que a variação da energia, essa igualdade é com o trabalho, tá? Não é energia igual ao trabalho, então tome muito cuidado ao escrever isso. Deduzi para vocês que isso representava a segunda lei de Newton, né? Então, quando vocês forem questionados sobre se isso é ou não a segunda lei de Newton, vocês podem marcar, tá? Porque ela chega na segunda lei de Newton e também chega num patamar interessante, que a gente mostra a relação entre força e tempo, que são relações inversas em colisões, onde eu mostrei o caso do airbag, tá? Que o airbag, o papel dele é aumentar o tempo na colisão e diminuir a força a qual a gente bate no objeto, e esse objeto vai exercer uma força sobre uma parte do nosso corpo onde sofreu a colisão. E aqui tem um detalhe interessante também que eu tinha comentado com vocês, né? Se há uma igualdade entre a variação da quantidade de movimento e impulso, então há uma igualdade entre as unidades dos dois. Então, dizer que Newton vezes segundo é igual a quilograma vezes metro por segundo é verdadeiro, né? Como é que a gente conclui que a unidade de impulso é dimensionalmente igual à de quantidade de movimento? Tá? Aqui está a unidade de impulso, aqui está de quantidade de movimento. Como é que eu justifico que elas são iguais, né? Bom, para quem tem boa memória e na sua análise dimensional, sabe que Newton, né, é a unidade de força e, portanto, pode ser descrito como quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes segundo. E isso, obviamente, cortando um segundo aqui em cima com um segundo aqui embaixo, eu vou ter quilograma vezes metro por segundo. Ou seja, a unidade de impulso é realmente a mesma coisa que a unidade, né, dimensionalmente, da quantidade de movimento. Elas são iguais as unidades. Eu poderia escrever um impulso, então, com quilograma vezes metro por segundo? Poderia, mas ninguém faz isso, tá? Mas em termos de justificativa, elas são iguais dimensionalmente. Ou seja, se alguém fizer essa afirmação, vocês podem dizer que é verdadeira, tá? Porque está justificado, ou vocês também podem deduzi-la, até porque isso é um problema que nós já discutimos a respeito da análise dimensional. Portanto, espero eu que vocês não esqueçam de fazer isso, né? Isso, e tem algumas questões da hoje que exigem esse tipo de análise. Bom, nessa parte aí do teorema, né, foi onde eu comecei a mostrar para vocês uma outra relevância muito grande dessa matéria, que é com relação à parte que fala sobre o sentido do vetor velocidade, que nem eu tinha mostrado nessa questão aqui do objeto que colidia com o travessão, né? Então, que normalmente nos problemas eles fornecem as velocidades em módulos, tá? E, portanto, mais do que nunca agora, essa etapa, se ela for esquecida, né, dificilmente os problemas eles vão colocar alternativas que não contemplem o seu erro, né? Então você tem que estar bem esperto nisso.
toda vez que você trabalhar com colisões no vestibular, provavelmente eles vão ter um objeto que vai e volta. Se botar ele só indo numa colisão, não tem muito sentido, né? A colisão justamente é para sacanear o cara que não cuida o sinal, porque quando ele bater e retornar, e os valores de velocidades, que nem informado ali nesse problema, eles são fornecidos em módulo e não aparecerão no enunciado os sinais. Então, os sinais serão adicionados pela adoção do referencial que vocês farão. Tem que lembrar disso. Vocês é que farão a aplicação do referencial no problema. E, portanto, vocês é que farão a escolha dos sinais em cada uma da velocidade. Claro, tu não precisaria fazer coisa do tipo assim, eu tenho que botar uma setinha em cima, positivo. Poderia também fazer assim, bom, para a direita a velocidade é positiva, para a esquerda é negativa. Ou seja, tu está, na verdade, fazendo isso, está adotando o referencial, só não está desenhando ele, não há problema nenhum. Tá? Então, se você quiser apenas colocar uma positiva e outra negativa, está tudo bem. Né? Isso não vai mudar o rumo da história. Lembrando que isso é uma escolha pessoal, né? Outra pessoa poderia ter escolhido ao contrário, né? Obviamente a tua resposta não vai dar igual a resposta que deu esse problema, daria, por exemplo, menos 3 ou mais 3 meios de MV, que cada um teria uma resposta diferente, mas como normalmente eles pedem para calcular o módulo do impulso, então, como a diferença das respostas encontra-se apenas num sinal, em função do referencial escolhido, no momento em que ele solicita o módulo do impulso, essa diferença acaba. Então, esses são cuidados que vocês devem observar nessa etapa. Bueno, a última etapa da nossa matéria, tá, é também muito semelhante à matéria anterior sobre energia. Lá, nós também tivemos o que nós chamamos de lei de conservação de energia. Aqui, nós temos a lei de conservação de momento. Tá? A gente pode falar lei de conservação de momento ou lei de conservação de quantidade de movimento. É sinônimo. Então, você tem essas duas terminologias referentes que eu já havia comentado. Né? Pode falar quantidade de movimento, falar momento linear ou momento apenas. É tudo sinônimo. Então, ele pediu para determinar o momento de uma partícula, o momento linear de uma partícula, a quantidade de movimento de uma partícula, m vezes v, isso que ele está falando. Tá? A lei de conservação de quantidade de movimento, ela obedece definições diferentes a que nós tínhamos lá na energia. Logicamente que, embora o título, né, seja semelhante ao que nós tínhamos lá, né, a estrutura é totalmente diferente. Lá, o meu sistema era conservativo, quando não atuam forças dissipativas, forças não conservativas, onde a minha energia mecânica se mantém constante. Tá? E a energia cinética e a energia potencial podem variar à vontade. Num sistema conservativo, onde a quantidade de movimento, né, se conserva, vamos falar assim, o que nós temos como primeiro requisito para esse sistema? Ou seja, como é que eu visualizo as condições desse sistema? A definição é essa: é um sistema onde a quantidade de movimento se conserva, não há forças externas atuando no sistema. As forças externas, né, são nulas. Tá? Mas, cuidem, as forças internas, elas são atuantes. Tá? Forças internas estão presentes nesse sistema, mas as forças externas, não. Tá? Eu sei que na cabeça de vocês, força externa, força interna, que raio de troço é isso? O que o professor está falando? Que bagulho é esse? Que troço esquisito é isso? Eu sei, vou dar um exemplo. Não se preocupe.
Vamos imaginar, por exemplo, um balão que contém gás. Tá? Então, as partículas que encontram-se dentro do balão, elas estão livres lá dentro para se deslocar à vontade. Porém, essas partículas, elas detêm movimento, portanto, detêm quantidade de movimento, né, algumas delas, e elas se deslocam lá dentro, e elas estão ausentes de aplicações de forças exteriores. O que seria uma força exterior? É tipo alguém pegar o balão e começar a comprimir o balão, né? Isso é um agente externo interferindo no sistema. Isso é um exemplo de uma força externa atuante. Então, num sistema onde há conservação de quantidade de movimento, esse tipo de força não pode atuar no sistema. Tá? O que seria força interna? Que estaria atuando no sistema, então? As forças internas são aquelas em que as moléculas de um gás que encontra-se dentro do balão, elas estão colidindo entre si. Tá? Essas colisões, elas são mediadas por uma interação entre uma molécula com a outra. Tá? Então, essa colisão, vocês devem imaginar isso de forma metafórica, por favor. Tá? Embora até meados aí do século XIX, né, essa ideia de bolinhas e colisão era muito forte e ainda é muito forte. A gente pode ainda, sob certas idealizações, observe o que eu estou dizendo, quando eu uso essa palavra, sob certas idealizações, quer dizer, eu estou um pouco distante do meu mundo real. Tá? Ou seja, eu estou fazendo considerações que se afastam do mundo ao qual nós vivemos. Então, quanto mais idealizações estiverem presentes no meu sistema, mais distante do meu mundo o meu sistema vai ficando. Quanto menor o número de idealizações, mais próximo do meu mundo o sistema vai ficando. Então, as idealizações são as coisas as quais nós desprezamos no sistema. É assim que a gente tem que olhar. Então, quando eu digo assim que eu tenho muita coisa sendo desprezada, que eu não estou levando em conta, bom, meio que lógico isso, né? Quanto mais coisas eu não levo em conta, mais distante do mundo real eu fico, né? Então, essa é uma consequência, né, de idealizações, tá? E isso acontece no nosso cotidiano a todo momento, tá? Vamos pegar o caso, assim, por exemplo, do coronavírus. Se você, por exemplo, uma pessoa morre e você apenas olha e diz para ela que ela morreu de corona, sem fazer uma análise, você está fazendo muitas idealizações. Então, qual é o problema? É que você pode estar cometendo um erro. Você fazer um diagnóstico no olhômetro, você pode cometer erros, pode estar acertando, pode não estar acertando. Aí, de repente, você está, então vou melhorar isso, vou perguntar para a família que sintomas ele estava tendo. Então, aí você já está diminuindo as idealizações, aí você já está pegando mais informações. A família deu informações. Tá, então agora eu vou atestar, mas você ainda pode correr riscos de errar, porque ele pode apresentar sintomas, mas pode não estar com vírus, porque os sintomas eles são semelhantes ao de outras enfermidades. Então, a ideia era fazer um teste. Então, se fizer um teste, tu vai ter um valor, um resultado mais próximo ainda da realidade. Então, é mais ou menos assim que nós temos regras dentro da física. Então, quanto mais idealizações a gente faz, mais distante do mundo real nós ficamos, dos resultados práticos reais. Tá? Então, essas forças internas em sistemas conservativos, elas sempre estarão presentes, porque são forças onde os corpos estão exercendo força um sobre o outro nos choques, nas colisões, que é basicamente o que nós estamos falando. Essa matéria ela tem essa aplicabilidade direta, principalmente em colisões. Tá? Então, quando um corpo colide com outro, no teu problema, normalmente isso envolve uma interação onde uma força
e aí ela é qualificada, tu tem que sempre lembrar disso, interna, encontra-se atuando no sistema. Um exemplo de uma força externa que não poderia estar atuando no sistema, e se atuasse, não haveria conservação de quantidade de movimento, era, por exemplo, um corpo bater no outro, né? Então nós temos a ação de uma força interna e esse corpo anda até parar. Ou seja, ele não segue andando com velocidade constante. Ele andou até parar porque nós temos atrito, por exemplo, com alguma superfície, e isso é uma força externa atuante no sistema. E, portanto, ela não permite que a minha quantidade de movimento do sistema se conserve. Bom, qual é a consequência, então, da não ação de uma força externa? É que a quantidade de movimento total do teu sistema permanecerá constante. Tá? Então, quando não atua nenhuma força externa, e note que no vestibular eles não tendem a falar isso explicitamente. Tá? Vocês vão ter que tomar muito cuidado. Eles falarem que não está atuando forças externas sobre o sistema. Não. Eles dizem despreze as forças de atrito, todas as forças de atrito no sistema. Então, para um aluno que já identificou qual é a matéria que ele vai aplicar no problema, né, ele sabe diferenciar. Então, se ele vai usar um problema com energia, ou ele vai usar um problema com lei de conservação de movimento, ou de momento, ou de quantidade de movimento. Tá? Então, por exemplo, tu vai usar um problema que tu tem conservação de energia naqueles sistemas em que vocês viram, o objeto está caindo, está descendo e chega na rampa lá embaixo, ele quer saber a velocidade. Normalmente, nesse tipo de problema, tu não tem colisões. Tá? Poderia até ter um objeto que desce e atinge uma mola, mas note, isso não é o tipo de problema de conservação de movimento. Vocês vão ver que agora eu vou começar a mostrar isso para vocês. Os problemas de conservação de movimento é aqueles em que tu tem um corpo, né, em que ele se desloca, bate no segundo corpo e o segundo corpo passa a se mover, ele quer saber qual a velocidade do segundo corpo. Tá? Então, o caminho para resolver esse problema é por aqui. Então, o cara que olha as questões, já vê isso, tá, isso não é um problema sobre energia, isso é um problema sobre momento, sobre lei de conservação. Ele pode até também te pedir assim, qual é a energia cinética daquilo. Pode misturar essas duas matérias, é o que vocês mais vão ver nos exercícios, principalmente da URGS. Vocês vão ver questões em que tem uma afirmação 2, 3, daqui a pouco tem uma afirmação que ele fala do impulso, outra afirmação ele vai falar sobre a velocidade do objeto após a colisão, daqui a pouco ele vai falar o nome da colisão, daqui a pouco ele fala sobre a energia cinética do sistema. Tá? Então, é muito comum, né, esses dois conteúdos estarem, às vezes, frequentes na questão, até porque há sempre uma tendência disso acontecer na URGS em função de terem reduzido o número de questões. Como assim reduzir o número de questões? Claro, quando eu fiz o meu primeiro vestibular na URGS, eram 35 questões. Tá? 35 questões. Depois, passou para 30 questões. Tá? E depois passou para 25 questões. Então, aí, se a gente para analisar, talvez, aí num período de 15 anos, eu acho, a URGS teve uma redução aí de quase 10 questões. E antigamente, tanto tinha questões, vamos dizer assim, né, com menor probabilidade desse tipo de fusão entre os conteúdos do que hoje. Então, hoje tem um número menor de questões e a consequência é que uma questão ela pode abordar mais de um conteúdo, principalmente as questões de óptica e ondulatória. É muito comum nessas questões eles colocarem os dois conteúdos juntos, tá? Porque a óptica e a ondulatória têm muita coisa que se cruza.
assim como esse conteúdo tem com energia, tá, junto. Então, não há nenhum problema a gente usar numa questão os dois conteúdos para questionar vocês, fazer afirmações. Então, tomem muito cuidado, não se assustem com isso. Apenas resolvam o que ele pede, apliquem o que vocês aprenderam em ambos os conteúdos para resolver o problema corretamente. Usem todas as regras corretas para utilizar as fórmulas de forma adequada e não cometer erro. Isso é fundamental. Tá? Bom, então, a lei de conservação é que nem a parte de energia, ela é bem simples. Tá? Lá tinha uma pitadinha ali de parte teórica, né? Falávamos do sistema conservativo, depois do sistema que não era conservativo. Aqui também eu estou falando do sistema que é conservativo, em termos de quantidade de movimento, então não pode atuar forças externas, só podem atuar forças internas ao sistema, tá? São aquelas forças em que um corpo, ao colidir com o outro, está exercendo uma força. Se é uma força interna, essa não tem problema estar atuando no sistema. Ela vai atuar pelo menos por um intervalo de tempo muito curto, que é o intervalo que ocorre a colisão. Tá? Bueno, vou apresentar para vocês, então, o tema a qual a gente aplica muito as leis de conservação. As colisões. Tá? Então, se existe alguma parte a qual a gente exemplifica, né, a aplicabilidade da lei de conservação, é nos choques, que a gente pode falar assim também, ou nas colisões. Existem dois tipos de colisões as quais a gente trata no vestibular, né, independente. É a colisão elástica e a colisão inelástica. São essas duas colisões que a gente vai tratar. Tá? Há um problema muito desagradável, né, com relação às colisões, que é a terminologia. Tá? E isso é muito ruim. Né? Eu não sou muito favorável a esse tipo de coisa, mas acontece. E na própria URGS acontece. Às vezes, a questão parece que não deixa claro qual é o tipo de colisão que está ocorrendo. Mas há formas de conseguir determinar o tipo de colisão, mas tem que olhar bem nos detalhes do texto. Então, essa é uma parte muito nojentinha das colisões. Tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado imenso na terminologia quando a gente trata esse tema. Isso eu vou mostrando depois para vocês com o tempo. Tá? Então, vamos pegar um exemplo a qual a gente pode primeiro avaliar uma colisão elástica, depois a inelástica, assim sucessivamente. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, assim, uma situação que é muito comum, assim, que eu brinco, né, com as pessoas em relação às colisões, né, é o jogo de bilhar. Tá? Então, quem gosta de boteco, né, para jogar com o seu taco, né, bilhar, você tem, por exemplo, ali bolinhas, e aí depende muito do jogo de bilhar que tu joga, né, porque na verdade ele tem algumas variações. Por exemplo, tem o jogo de bilhar de vila, né, que acho que é o snook, que eles chamam assim, né? Eu, por exemplo, morei em outro país, como Viamão, por exemplo, né? Lá no meio das vilas, se não me engano, era o snook que predominava, né? Mas tu vai já em locais mais chiques, aí tem né, que é o nome, não é bilhar só, putz, esqueci o nome, como é que é o nome do outro que tu tem a bola 8, tem a bola 7, tem a bola branca, como é que é o nome daquele jogo, gente?
Tem o snook, que é aquele que tem as bolas azuis contra as vermelhas, né? Então, tu tem que ir colocando o teu adversário na caçapa, se eu não me engano, é assim. E tem o... Não é bilhar o outro, cara. Ninguém joga aqui, né? Sinuca. Ah, obrigado. Ah, fugiu o nome, Vitória, obrigado. A Vitória provavelmente, ela demorou para falar, mas é botequeira essa aí. Essa aí curte estar no bar lá jogando sinuca lá com os amigos, no mínimo, né? Curte lá ficar jogando lá. Eu tinha um amigo meu, mas como eu morei em vila, né, Vitória? Né? E como dizem as más línguas, né? A gente sai da vila, mas a vila não sai da gente, né? Então era muito comum. Eu tinha um amigo meu que na casa dele tinha uma mesa, né, de bilhar, mas a gente jogava, era o snook, né? Então era muito comum. Às vezes chegava na casa dele, estava jogando. E o snook, diferentemente da sinuca, a sinuca tem torneios, né? Que às vezes os caras até passam na TV, acho que no Sport TV, os caras transmitem os torneios de sinuca. É um troço surreal aquilo ali, né? Mas, enfim, assim, tem diferenças e que elas se encontram principalmente na massa das bolinhas. Por exemplo, a sinuca, tu tem a bolinha branca mais massiva do que as outras, tu vê que ela é um pouco maior do que as outras. Já no snook, não. No snook, todas as bolinhas são iguais. Não há diferença entre elas. Tá? E isso tem consequências drásticas aqui na nossa análise. Por exemplo, vamos pegar o caso do snook, onde todas as bolinhas são idênticas. Tá? E vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma bolinha 1 e uma bolinha 2. Então, a bolinha 1 tem massa M, a bolinha 2 também tem massa M, só que a bolinha 2 encontra-se em repouso, paradinha, enquanto a bolinha 1 ela recebeu um atacado, por exemplo, e se desloca com velocidade constante, V, tá? Em direção à bolinha 2. Tá? Bom, para qualquer pessoa que já enxerga esse tipo de situação, ele já prevê. Né? Note, o que nós estamos falando aqui são de colisões unidimensionais. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Depois eu vou tentar dar exemplos de sistemas bidimensionais. Tá? Essa é uma matéria que ela pode ser aplicada até 3 dimensões, mas quanto mais dimensões tu introduz no teu problema, mais complexo o teu problema matemático vai ficando. Tá? É lógico que vocês vão perceber na lista que vocês vão receber, provavelmente hoje, vamos ver se eu consigo terminar tudo. A princípio, acho que dá para terminar tudo hoje, que agora eu só preciso trabalhar exemplos com vocês. Ou seja, em termos teóricos, é isso, né? Ou seja, a gente se agrega muito pouca coisa agora daqui para frente. É tudo detalhezinhos pontuais, tá? Mas a matéria, a princípio, já está encerrada. Então, eu já posso liberar para vocês hoje uma lista. Vamos ver. Não, isso vai tudo correr dentro do cronograma. E eu vou pedir desculpa para vocês, tá? Eu vou ter que botar a lista lá no plural, tá? A ordem é que seja colocada lá. Então, se alguém tiver algum problema, me relate, que aí eu vou passar para a direção do curso para ver qual o problema que está acontecendo. Já teve gente que já veio me pedir, professor, não coloca a lista lá, porque estou tendo problemas no acesso, mas diz o curso que parece que essas coisas foram resolvidas. Então, eu vou voltar a adicionar as listas lá no plural. Então, hoje já deve ter uma lista lá à disposição para vocês, tá? Então, como eu estava falando para vocês, como isso aqui é um mundo bidimensional, tá? Onde essas duas bolinhas elas se deslocam apenas sobre essa linha, ou seja, como se fosse uma colisão frontal, né? Tu bate uma bolinha na outra e ela segue aquela mesma reta que a outra se deslocava. Mas a questão é o seguinte, como a gente já está percebendo que o que vai ocorrer ali é uma colisão, o que vai acontecer no pós-colisão? Então, isso é muito importante a gente fazer, né? Além de fazer os desenhos, que é uma recomendação que eu já citei isso ontem para vocês na correção de questões que vocês me mandaram. Tá? Sempre procurem tentar fazer os desenhos para visualizar, porque a elaboração do desenho mostra que tu, pelo menos, tentou entender
o que o problema está colocando ali no enunciado, né? O cara está tentando pelo menos escrever uma imagem daquilo ali. Às vezes, quando o aluno não consegue desenhar o que está acontecendo no enunciado, isso já é um problema sério, porque isso já indica que ele já terá dificuldades na hora de resolver o problema. Porque se ele não consegue visualizar aquilo ali, a não visualização já é um fator dificultador para a resolução da questão. Então, procurem desenhar o problema, porque isso deve auxiliar. E eu recomendo botar esses dados no desenho e também marcar assim, ó, isso aqui é o momento antes da colisão. Isso também é importante fazer. Tá? Então, tu tem dois momentos distintos no teu problema. O que antecede a colisão e o que tu vai ter depois da colisão. Então, o antes e o depois da colisão. Depois da colisão, por exemplo, digamos que quem joga esse jogo aí de botequeiro aí já deve ter visto os caras fazerem isso. Não é difícil, não é impossível de fazer. Dá para fazer. Porque a bola 1, após a colisão, tenha ficado parada, enquanto a bola 2 passou a se deslocar com uma velocidade V', que eu não sei quanto é que é. E note que aqui tem um outro detalhe importante, que é o fato de que em nenhum momento nesse enunciado, né, que eu estou descrevendo para vocês, uma bolinha 1 de massa M, uma bolinha 2 de massa M, estão sobre uma superfície em que não atuam forças externas, né, ou não há nenhuma força de atrito atuando, né, a bolinha 1 ela vem se deslocando com uma velocidade V e atinge uma bolinha 2 que inicialmente encontra-se parada. Após a colisão, a bolinha 1 encontra-se parada, enquanto a bolinha 2 passa a se mover com uma velocidade V'. Vocês perceberam que em nenhum momento, num problema desse tipo, a gente menciona a quantidade de movimento. Não se menciona. Tá? E aí que é o perigo, porque o aluno ele fica naquela torcida de que o enunciado dê alguma pista sobre o conteúdo a qual ele vai usar. Ele já deu a pista, que está exatamente na palavra colisão ou choque. No momento que você vê a probabilidade ali, você vê a possibilidade de que um objeto vai bater no outro, automaticamente tu já pode trazer para cá, para essa matéria a questão. Tá? Então, o cuidado que você tem que ter é que essa matéria, ela parece que tem uns ares muito semelhantes ao de energia, em que eu peso que o pessoal também faz essas confusões, porque necessariamente eles não precisam também dar dados te induzindo a perceber que o problema que tu vai resolver é sobre energia. Não, ele vai dizer que o cara está lá no tobogã, vem descendo e chega lá embaixo com que velocidade? Ele não fala em energia mecânica, ele não fala em energia cinética ou energia potencial. Ele diz que o cara está lá numa altura, vem descendo, partiu do repouso, chega lá embaixo com velocidade V. Então, qual o valor dessa velocidade V? A gente percebe que num problema desse tipo eu não vou usar a lei de conservação de momentos porque não está havendo colisão. Mas eu uso, se for um sistema conservativo, a lei de conservação de energia. Então, essa é a parte que mais me deixa preocupado por parte de vocês. Né? E é por isso que quem está vendo sempre as listas, vocês não encontram 10 problemas para vocês resolverem. Não é 20 problemas para resolver. É sempre uma centena de problemas para vocês resolverem. Presume-se que o aluno que resolveu, passou por essas 100 questões, ele já está de saco cheio de resolver tanta questão, porque ele já vê as questões, e você já deve ter visto isso, vão concordar provavelmente comigo, que daqui a pouco tu começa a ver, pô, de novo, já resolveu um troço parecido com esse aqui. Mesma coisa. Entendeu? Se tu já está chegando nesse ponto, é porque tu está chegando onde eu quero. E onde tu quer que eu chegue? É exatamente em desenvolver no meu aluno não só a habilidade de resolver os problemas, mas ele identificar que ele já começa a ver assim, mas essa questão não é parecida com aquela. Ah, não, mas então eu já sei como resolver, porque a prática
de um número muito grande de exercícios leva rapidamente a tu identificar o problema na prova, e o aluno que identifica rápido a questão quer dizer que ele está ganhando vantagem com relação ao tempo, que é o nosso maior inimigo, né, principalmente no vestibular, além do nosso concorrente. Né? É sempre uma corrida contra o tempo, porque a gente conseguindo fazer as questões dentro do tempo hábil, com tranquilidade, a gente garante um score melhor. É assim que a gente deve sempre priorizar. Ou seja, fazer um número grande de exercício em física é uma necessidade. Como, professor, eu vou determinar essa velocidade da bolinha 2, essa velinha, que é o que eles vão pedir? Bom, não havendo nenhuma força externa atuante no sistema, então ele desprezando todas as forças de atrito no sistema, então automaticamente eu já sei que há conservação de quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento total do meu sistema, ela não vai mudar, ela vai ser sempre a mesma antes e depois da colisão. É isso que eu tenho que ter bem claro. A quantidade de movimento do meu sistema antes da colisão vai ser a mesma quantidade de movimento depois da colisão. Isso é a conservação de momento. Então, tu pode escrever algo assim, ó. Lá na energia a gente dizia que a energia mecânica num ponto que a gente escolhia era a mesma em um outro ponto qualquer. Aqui a gente fala assim, ó, quantidade de movimento antes da colisão é a mesma depois da colisão, já que nós estamos falando de colisões. Então, tu vai ter o momento antes da colisão e o momento depois da colisão. Tá? E se há conservação da quantidade de movimento, então eu posso igualar a quantidade de movimento do teu sistema. Tá? Lembre-se que eu estava explicando para vocês lá, tu tem um balão cheio de moléculas lá dentro. Tá? Então, se tu pudesse dar um pause, se tu fosse tipo um deus da vida, assim, tu dissesse assim, pausa tudo, e tudo se congelasse lá dentro. E tu dissesse assim, me mostre os vetores velocidade das moléculas. E aí tu pudesse olhar o vetor e o módulo da velocidade, e tu somasse, fizesse toda a soma vetorial daquele sistema ali. Tá? E aí depois tu diz assim, solta o pause. E elas vão continuar se batendo. Logicamente, se tu tivesse marcado uma molécula, tá, se deslocando e colidindo com outras, tu ia ver que a velocidade dela ia começar a mudar em direção, sentido e valor numérico. Tá? Ela está se deslocando num espaço tridimensional. Então, se tu tivesse soltado o pause e todas as moléculas iriam continuar ali colidindo uma com as outras, mudando as suas quantidades de movimentos individuais, e tu desse um pause de novo, e tu sabendo que não há forças externas atuantes no sistema, tu fizesse uma soma vetorial de toda a quantidade de movimento que aquele sistema ali tem, tu vai ver que é a mesma quantidade de movimento que antes ele tinha. Não teria alterado a quantidade de movimento. Isso é a lei de conservação de momento. Tá? Ela mantém-se inalterada, tá? Não atuando forças externas nos sistemas. Professor, mas as bolinhas estão batendo umas nas outras, não vai ter forças atuando entre elas, tá? Mas são forças internas no sistema. As colisões, elas implicam na aplicação de forças de uma em relação à outra, mas são forças internas no sistema. Então, não há problema nenhum. Tá? Essas forças podem estar atuando. Já as externas, não. Essas estão proibidas para que a quantidade de movimento se conserve. Então, uma vez tu inicia sempre o teu problema dessa forma aqui, tá? Então, é que nem eu falei lá na energia, tu não sai igualando energia cinética com energia potencial, já expliquei isso, evitem de fazer isso, se alguém está fazendo, isso aí pode acabar caindo em uma armadilha. Tá? Quem já está fazendo a lista já percebeu. Né? Se não fez isso, perdeu algumas questões que tentou fazer do seu jeito, Miguelão. Né? Então, a minha recomendação é sempre façam as questões dentro da regra correta. Fazendo elas, tu minimiza as tuas chances de errar. Não posso dizer que vocês não vão errar, porque isso depende muito da pessoa, né? Depende da pessoa estar nervosa na hora do vestibular, ou mesmo em casa estudando, se ela está atenta, não está com o rádio ligado, não está observando
o WhatsApp dela está bombando ou não, entendeu? Então, tudo vai depender do nível de concentração que vocês detêm na hora de fazer as questões de física. Então, antes da colisão, né, já que agora a gente faz isso particionado, então nós olhamos ali, ó, quantidade de movimento do teu sistema, do sistema antes da colisão. Como é que eu determino essa quantidade de movimento? Bom, tu olha para o teu sistema antes da colisão, primeiro tu observa, eu tenho quantos corpos antes da colisão? 2. Isso quer dizer que se eu quiser determinar a quantidade de movimento do teu sistema antes da colisão, quer dizer que eu tenho que pegar a quantidade de movimento desses 2 corpos e somar elas. Que nem eu estava falando lá das moléculas do gás. Tu faz uma soma vetorial e aí, logicamente, tu vai ter o resultado do teu problema, da quantidade de movimento total do teu sistema antes, né, quando ele estava parado, e depois quando eu solto e paro novamente para comparar. Aqui é a mesma coisa. Então, como eu tenho 2 corpos, então eu vou ter a quantidade de movimento da bolinha 1 mais a quantidade de movimento da bolinha 2. Tá? Pós-colisão. Pós-colisão, nós temos também 2 corpos. Né? Então, se nós temos 2 corpos, a gente também tem 2 quantidades de movimento. Então, a gente pode chamar assim a quantidade de movimento 1 linha, mais a quantidade de movimento 2 linha. Tá? É isso que eu tenho pós-colisão. Bom, agora você abre a quantidade de movimentos. Acho que não há problema nenhum em fazer isso. Então, a gente sabe calcular a quantidade de movimento, é massa vezes velocidade. Então, a quantidade de movimento da bolinha 1 antes da colisão é m vezes g. A da bolinha 2 é m vezes 0, já que a velocidade dela antes da colisão é 0. Tá? Igual a bolinha 1 depois da colisão. M vezes 0. Né? Ela está parada após a colisão. Mais a da bolinha 2 pós-colisão, M velhinha. Tá? Então, esses 2 termos aqui caem fora, vai para 0. Então, isso cai fora. E o que me resta? mv igual a m velhinha. A massa dos 2, eu tinha dito que é a mesma, então nós cortamos eles. E a consequência disso é que a velocidade da bolinha 2 após a colisão é a mesma da bolinha 1 antes da colisão. Tá? Essa é a consequência que eu tenho no meu sistema. Tá? Então, tu vê como não é difícil de determinar a velocidade da bolinha 2 pós-colisão. Né? A gente usando a lei de conservação, a gente consegue fazer isso de forma muito hábil no sistema. Muito hábil. A gente consegue fazer isso de forma muito fácil. Mas, de novo, você tem que fazer a coisa bem organizada. Tá? Tem que estar bem organizada, senão a casa vai cair. Eu poderia ter também aqui, ó, depois eu escrevo isso aqui, tá? Vou botar depois lá mais para frente. Deixa lá para depois. Depois a gente vai para ela. Deixa eu dar mais exemplos aqui para vocês ficarem mais espertos. Note que eu estava falando do snook, né, onde as bolinhas são iguais, né? Ou seja, o que quer dizer são iguais? Tem a mesma massa. Né? Então, vocês viram que quando elas têm a mesma massa, né, e a bolinha 1 após a colisão parou e a 2 seguiu com uma velocidade velhinha, essa velocidade era a mesma da bolinha 1 antes do choque, antes da colisão. Mas e se fosse que nem, né, na sinuca, que nem a Vitória ali me lembrou o nome se é que dá para dizer que isso é esporte, né, mas eles chamam de esporte. Né? No caso da sinuca, a bolinha branca é maior que as outras. E esse maior eu tinha dito para vocês que refere-se à massa dela, que é maior que a das outras. E se eu tivesse, então, uma bolinha mais massiva, como é que ficaria isso no meu sistema? Como é que fica a velocidade da bolinha 2 pós-colisão se a minha bolinha 1, por exemplo, tivesse o dobro da massa da bolinha 2? Então, se a gente tivesse que
determinar isso, né, não atuando forças externas no meu sistema, mais uma vez, aqui nós teríamos a minha bolinha 1, aqui é a bolinha 2, tá? Então a minha bolinha 1 tem uma massa 2m, e a minha bolinha 2 uma massa m. A minha bolinha 1 tem uma velocidade v, e a minha bolinha 2 está parada. Tá? Isso aqui, mais uma vez, nós vamos chamar de antes da colisão, tá? Que é o que, de novo, se encontra ali bem explícito na nossa frente. E pós-colisão, digamos, né, vamos pegar de novo o caso mais simples, né, que a bolinha 1 encontra-se parado e a bolinha 2 passa a se mover com uma velocidade v'. Tá? Mais uma vez, né, depois da colisão, né, e antes da colisão, não atuando forças exteriores, né, o meu sistema, a quantidade de movimento desse sistema, ela permanece, a total do sistema, inalterada. Então, para que a gente possa determinar a velocidade v', mais uma vez, nós fazemos a mesma coisa. A quantidade de movimento antes da colisão é a mesma depois da colisão. Lembre-se, quando eu estou falando quantidade de movimento antes e depois, é sempre a total do teu sistema. Não é a quantidade de movimento do corpo 1 e do corpo 2, não. É a quantidade de movimento total do teu sistema. Tu tem que sempre entender isso na tua cabeça. Que a lei de conservação, ela fala sobre o sistema a qual tu está avaliando. Tá? Então, isso é fundamental, que tu perceba que quando tu está aplicando essa lei, tu não aplica especificamente para o corpo, tu aplica para o sistema. O sistema pode ter um corpo apenas, tá? Mas não vai fazer muito sentido isso. Tá? Mas tu sempre trata isso para o sistema inteiro. Tá? Então, tu vai ter aqui a quantidade de movimento da bolinha 1 mais a quantidade de movimento da bolinha 2 igual a quantidade de movimento da bolinha 1 depois da colisão mais a quantidade de movimento da bolinha 2 depois da colisão. Tá? Então, no meu sistema, como eu já estou ligado agora, não preciso estar fazendo tanto frufru, né? Antes da colisão, eu sei que a minha bolinha 2 está parada. Então, a quantidade de movimento dela é zero. Assim a gente já trata a coisa. Se o objeto está parado, ele não tem quantidade de movimento. Tá? A mesma coisa, pós-colisão, a bolinha 1 está parada. Então, essa quantidade de movimento aqui é nula. Tá? E, mais uma vez, sobra a quantidade de movimento da bolinha 1 antes da colisão e da bolinha 2 depois da colisão. Da bolinha 1, nós vamos ter 2mv, tá? Igual a mv'. E, mais uma vez, cortamos as massas e a velocidade da bolinha 2 depois da colisão é o dobro da velocidade da bolinha 1. Olha que coisa interessante, né? A bolinha 2, nessa situação, ela passou a ter uma velocidade maior do que a da bolinha 1. Mas por que isso, professor? Por que isso aconteceu? Bom, a gente percebe na primeira situação aqui, né, como elas tinham as mesmas massas, tá? E a quantidade de movimento se conserva, ou seja, o MV total do teu sistema tem que ser igual a depois da colisão, teu MV. Então, como elas tinham as mesmas massas, então tu tinha MV antes da colisão, o que tu tem que ter depois? MV. Então, aquela bolinha 2, ela obviamente tinha que ter a mesma velocidade para manter o teu sistema conservado. Agora, quando tu olha nesse caso aqui, a tua quantidade de movimento do sistema antes da colisão, a total, é 2mv. Isso quer dizer que depois da colisão, tu também tem que ter a mesma quantidade de movimento total valendo 2mv. Ou seja, se eu perguntar assim, quanto vale a quantidade de movimento do teu sistema após colisão? Ele vale 2mv, vale isso aqui. Mas aí agora atento o detalhe. A massa dos dois objetos não é a mesma. Ou seja, num tu tinha uma massa que era 2m e o outro é m. Ou seja, a bolinha 2 ela tem menos massa que a bolinha 1. E pós-colisão é a bolinha 2 que está se movendo. E a quantidade de movimento após a colisão tem que ser a mesma que tu tinha antes da colisão, que era 2mv.
E a tua bolinha 2, ela só tem uma massa M. Então, como é que ela vai conseguir fazer com que o teu sistema continue dando a mesma quantidade de movimento, que é 2 mv? É fazendo com que a velocidade dela seja o dobro da 1, para que tu tenha exatamente a mesma quantidade de movimento que tu tinha antes. Ou seja, para manter a quantidade de movimento total do teu sistema conservado, essa bolinha 2 ela precisou ter o dobro da velocidade da outra para que a quantidade de movimento se conserve. Tá? Isso é importante vocês entenderem. Isso é muito importante. Para manter o sistema conservado, ela teve que ter mais velocidade. Então, quer dizer que quanto maior for essa diferença entre as massas, tipo a massa da 1 é 10 m, a da 2 é m. Então, pós-colisão, tu teria a 2 com uma velocidade 10 vezes maior do que a 1. Tá? Tá, mas se fosse o contrário, né? Se a 1 tivesse uma massa m e a 2 tivesse uma massa 2m, como é que ficaria a velocidade da bolinha 2 após colisão? Então, presta bem atenção. Se a tua bolinha 1 tiver uma quantidade de movimento, uma massa m e uma velocidade v, então a tua quantidade de movimento do teu sistema seria essa aqui, ó, m vezes v. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Se antes da colisão a tua bolinha 1 tem uma massa m e uma velocidade v, o teu sistema vai ter uma quantidade de movimento total antes da colisão, que é m vezes v. E depois, se o sistema é conservativo, tem que ter a mesma quantidade de movimento, m vezes v. Só que se o teu objeto 2 ele tiver o dobro da massa, tiver o dobro da massa 2m, tu não vai poder manter a mesma velocidade que a bolinha 1 tinha. A bolinha 2 não pode ter, porque aí eu ficaria com uma quantidade de movimento 2mv. Violaria a lei de conservação e não fecharia. A quantidade de movimento antes e depois tem que ser a mesma. Então, para ter a mesma quantidade de movimento m vezes v da bolinha 1, a tua bolinha 2 vai ter que ter a metade da velocidade. Tu teria mv antes da colisão e depois da colisão tu tem uma massa 2m, como é que ficaria a velocidade? V sobre 2, porque tu cortaria, os dois ficaria com mv. Ou seja, se ela tivesse o dobro da massa da bolinha 1, então tu já sabe que ela vai ter que reduzir a velocidade para poder conservar a quantidade de movimento. Ou seja, o teu sistema, né, vai ter agora uma velocidade menor pós-colisão. Ou seja, se o teu corpo ele bate num corpo que é mais massivo, a velocidade decai. Se ele bater no corpo menos massivo, a velocidade aumenta para conservar a quantidade de movimento. Vou parar agora aqui para ver como é que está a situação na cabeça de vocês. Eu tentei o mais devagar possível aí para para repetir várias vezes, deixar bem claro. Vamos ver se está tudo bem. Sônia, no pêndulo de Newton é a mesma coisa? Depende, tem várias coisas que eu estou falando aqui. Fala a mesma coisa em qual das situações? O pêndulo de Newton, tu tem as massas iguais. Tá? Então, no pêndulo de Newton, que foi questão que caiu no Enem, questão que caiu já na URGS, né? Aquele ali é um sistema onde todas as massinhas são idênticas. Elas não têm diferenças uma em relação à outra. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma animação para mostrar para vocês aqui sobre o pêndulo de Newton, que é muito bacana o pêndulo de Newton. Tá? Newton Cradle Simulation. Aqui. Acho que achei aqui uma animação de computador aqui para mostrar para vocês. Aqui não é muito. Pá! Que show, meu! Deixa eu só ver aqui se eu consigo manipular as coisas que eu quero manipular. Eu mostro para vocês. Deixa eu ver se eu consigo parar esse desgraçado aqui. Primeiro eu quero parar. Para, meu! Já te respondo, meu querido. É isso que eu estou querendo ver aqui. Essa é a ideia aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, aí caguei tudo aqui. Putz.
Oh, que saco. Agora sei tudo. Uhum. Não gostei desse aqui. Esse aqui não é legal. Não é ali que tu mexe na bolinha e ele tira ela do lugar, né? Tira toda a cordinha, desmancha tudo, aí não dá. Né? Preciso muito que eu consiga manipular ela direitinho. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui funcionar. Aguenta um pouquinho que eu estou tentando ver se uma delas aqui. Ah, essa aqui tá uma bonita. Vamos ver. Vou puxar. Oh! Parece que vai dar aqui, meu querido. Vamos ver. Deu. Ah, legal. Então tá. Essa aqui fechou. Vamos lá. Então vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês. Ai, ai. Tá, me responda. Vocês estão vendo a simulação aí? Tá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 7 bolinhas. É um número ímpar. Tá? Uma das bolinhas aqui está deslocada. Tá? Ou seja, ela tem uma energia potencial gravitacional. Se eu tomar esse nível aqui, ó, se eu pegar o centro de massa aqui e tomar como meu nível de referência de altura zero, então aqui me permite, quando ela está parada, a minha velocidade igual a zero, então eu já sei aqui que nessa altura ela tem uma energia potencial gravitacional. Minha energia cinética é nula, porque ela está parada. A minha energia potencial gravitacional é diferente de zero. Ou seja, a minha energia mecânica do sistema, olha o que eu estou falando agora, é composta apenas de energia potencial gravitacional. Tá? A energia cinética nesse sistema, nesse ponto, é zero. Tá? Quando eu ativo a minha animação, tá? Então a energia potencial gravitacional num sistema conservativo, ela vai começar a diminuir e a velocidade dela começa a aumentar, então a minha energia cinética vai crescendo para manter a energia mecânica conservada, tá? Até ela chegar nesse ponto aqui, onde ela vai atingir a bolinha que está ali parada. Tá? Então, quando ela faz isso, olha lá, o que nós temos é exatamente isso aqui acontecendo. Tá? Então, a gente percebe que no momento em que essa bolinha atinge a bolinha 1, é muito curioso que não sai as 6 bolinhas, né, juntas, se movendo com uma velocidade bem pequenininha. Né? Tu vê que isso é muito interessante. Né? O que passa a acontecer é que quando essa bolinha 1 aqui, ó, ela chega aqui nesse ponto, ela chega com uma quantidade de movimento m vezes v, né? Que é a velocidade máxima que ela chega ali. E essa quantidade de movimento m vezes v é transferida para essa bolinha integralmente, porque ela fica parada. Essa bolinha transfere para essa integralmente, porque ela fica parada também, que vai transferindo para essa, 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 e essa aqui, ganhando a quantidade de movimento m vezes v, o que ela tem que fazer? Ela tem que chegar no mesmo nível de altura que essa ali está. Que é quando a gente solta a animação, aqui a gente vê isso acontecendo. Ó. Olha lá, ela vai no mesmo nível que a outra chegou lá. Claro que isso acontece porque é um sistema conservativo. Na realidade, isso nunca vai acontecer. Ela não consegue chegar no mesmo patamar, porque o aluno que já viu esse sistema funcionando é muito bizarro, porque a gente vê isso aí, não no laboratório de física. Isso é a coisa mais deprimente que possa existir
tu ver isso aí como parte de decoração para escritório. É o fim da várzea, é tu encontrar um experimento tão bacana de física para pôr em decoração, onde as pessoas só ficam puxando aquelas bolinhas ali, sem graça nenhuma. Tem pior, só faz isso. Puxa uma bolinha e solta. O que o Iago está perguntando é coisa que normalmente, se tu perguntar para a pessoa que botou um troço desse para decorar o escritório, o que acontece, eles vão errar o problema. Eles não, porque eles nem fizeram isso na vida deles. Tá? Então, agora a gente já começa a explorar o problema da seguinte maneira aqui. Oh, droga. Tá. O que era ali? Tá. Então, o que a gente faz agora no meu sistema? Vamos tirar ele da pausa, vou botar ele para o outro lado aqui. Aqui. Droga. Deixa eu ajeitar ele de novo. Aí. Ô, Cacilda. Aí. Então, agora nós vamos fazer assim. Ó. Vamos pegar uma segunda bolinha e vamos botar em contato com aquela bolinha ali. Deixar as duas em contato uma com a outra. Tá? Então, agora, nós temos uma situação em que teremos duas bolinhas descendo. Portanto, nós chegaremos com as duas bolinhas aqui embaixo. Com que quantidade de movimento aqui embaixo? Bom, se todas as bolinhas têm a mesma massa, então nós teremos aqui 2m vezes v. Tá? Nós teremos a velocidade daquele conjunto, que é v, e 2 vezes a massa que nós tínhamos antes. Né? A massa da uma mais a outra bolinha, então, duas massas, né? 2m vezes v. E o que vai acontecer? Essa quantidade de movimento ela vai ser transferida. E aí nós vamos ter uma bolinha aqui que vai levantar mais rápido, né, lá do outro lado, com uma velocidade, e vai chegar a alturas maiores? Ou será que sairá duas bolinhas do outro lado? Olha lá. Dá para ver que a gente percebe que sai duas bolinhas. Olha como a natureza é curiosa, né? Ela parece que adivinhou, né, que nós temos ali duas bolinhas chegando, porque ela manteve duas bolinhas saindo do outro lado. Isso é extremamente estranho para a maioria das pessoas. Por que não saiu uma mais rápido, e sim duas? E ainda solicitando o pedido aqui do Iago, bom, a gente poderia, ao invés de botar duas, a gente poderia botar mais bolinhas aqui? Ah, como assim? O limite é só de uma massa? Ah, por favor, não posso pegar outra. Putz, mas essas animações são de cravar, cara. Se não... Espera aí que eu vou ter que catar outra aqui, só um minuto. Não é possível, isso é sacanagem, isso não se faz. Pô, o cara não poder mexer nas bolinhas é para matar. Ah, vou eu de novo procurar mais uma outra que dê para mexer mais. Me perdoe, meus queridos. Vamos lá de novo. Vamos ver se esse outro modelo aqui eu consigo mexer todos. Eu vou direto na... Nossa, esse aqui também tem 7 bolinhas. Tá, eu quero mexer na bolinha, não quero mexer no modelo. Ah, dá para tirar o número. Legal. Aqui dá para botar, então, 5 bolinhas. Oh, reduziu. Tá. Ai, que ótimo. Deixa eu ver como é que eu faço para mexer nisso aqui. Eu quero mexer... Não. Esse aqui também não consigo mesmo mexer. Ah, eu acho que eu achei uma que vai dar certo aqui. Esse Walter Fend aqui, eu acho que eu já tinha isso aqui no meu computador. Só um minutinho. Ah, achei. Tá aqui. Esse aqui é o software legal. Eu já tinha esse software, não sei, não estava mais lembrado dele. Aqui, ó. Confira se vocês estão vendo a animação agora. Ah, me deu um ok, eu disparei ela aqui, ver se ela tá ok para vocês aí. Por gentileza. Estão vendo ali as duas? Tá. Então, o que a gente tinha mostrado ali antes. Puxou duas, são duas. Agora, vamos resetar o sistema e vamos puxar 3, como o Iago falou. Olha lá.
Se fizer isso na prática, é isso que vai acontecer. Tá? Ou seja, se tu tinha 3 bolinhas sendo puxadas, então tu tem 3 MV. O que tu vai ter depois da colisão? 3 MV. Então sai 3 bolinhas do outro lado, tá? Para conservar a quantidade de movimento. Então, se tu tivesse 4 bolinhas, olha lá, então desce o start, vai sair 4 bolinhas. Pena que eu não posso mostrar isso ao vivo. Eu tenho um sistema desse, né? Tá lá no meu laboratório. Eu queria poder pegar e mostrar para vocês, porque bonito é tu olhar isso ao vivo. É muito melhor do que tu olhar assim numa animação bagaceira, né? Não tem nem cabimento olhar, primeiro que o aluno fica dizendo assim, tá, isso é forjado, os caras fazem a animação acontecer. Eu quero ver na prática, né? Eu posso dizer para vocês, funciona. Agora é muito bonito, cara. O Enem colocou a questão que o Iago perguntou, que foi essa aqui, ó, tá? E a maioria das pessoas errou o problema, né? Iago, quando você caiu no Enem, foi muito engraçado, porque era uma aula de sexta-feira. Isso, era uma sexta-feira. Eu estava dando aula para minhas turmas de física na sexta-feira, de manhã e de tarde, e eu levei esse experimento porque eu estava terminando essa matéria na sexta-feira. E no fim de semana teve a prova do Enem e caiu exatamente essa questão. Eu me lembro assim porque isso foi em novembro de 2014. Eu tinha viajado sábado de manhã para São Paulo para comprar o meu carro. E aí eu vim de São Paulo para cá dirigindo o meu carro. E no meio da viagem, né, quando terminou a prova do Enem, as pessoas não paravam de me mandar mensagem. Tu olhou a prova? Como é que tu sabia que essa questão estava na prova? Eu não sabia de nada, nem estava entendendo o que o pessoal estava falando, mas tinha caído exatamente esse sistema. Eu tinha mostrado o que acontecia quando tu ia puxando 1, 2, 3 e o que ia acontecendo. E caiu exatamente isso no Enem. É a pena da gente hoje não poder olhar os experimentos que eu tenho para mostrar para vocês. É isso. Depois eu vou ter que levar um monte de experimento, né? Mas tudo bem, né? Isso é detalhe. Mas é legal quando tu está vendo a matéria, porque o efeito visual disso é muito mais bonito. Tá, mas vamos seguir aqui o baile, aqui. Espero que vocês tenham percebido, tá? Então, isso envolve a conservação de momento, mas tem um outro detalhe mais importante que eu tenho que explicar aqui para vocês por que isso acontece também. Tem mais coisas aqui interessantes aqui. Puta, já 9 horas, caramba. Eu tô vendo que eu não vou terminar hoje a matéria. Sem chance. 15 minutos não vai ter como. Não vou correr com isso. Nós vamos terminar essa matéria na quinta-feira. Ou seja, estou dando mais uma gordurinha para vocês, tá? Oh, quinta-feira nós temos aula? Que mal pergunte. Alguém sabe me dizer aí, quinta-feira temos aula, povo? Temos? Tá. Eu nem sabia se quinta-feira nós tínhamos aula ou não. Obrigado. Então, provavelmente na quinta-feira nós vamos terminar. Então, vamos falar agora um pouco desse pêndulo de Newton aí, né? Vamos tentar entender um pouco melhor a matemática disso. Esses 2 exemplos que eu falei para vocês, eles têm uma diferença no nome da colisão. Tá? E aqui entra uma parte que entra a nomenclatura que eu falo para vocês, que já começa a complicar um pouco a coisa para o aluno. Aqui é a parte que o aluno começa a odiar a matéria, porque aí tem essa questão da terminologia que incomoda ele. A colisão elástica, ela pode ser definida também como uma outra forma de colisão elástica. Nós temos a colisão elástica e a perfeitamente elástica. Tá, professor, e como é que eu vou descobrir qual é elástica e qual é a perfeitamente elástica? É assim. Quando a gente quer determinar se é uma colisão perfeitamente elástica ou apenas elástica, a gente verifica se há ou não conservação de energia no sistema. Tá, agora tu vai botar a parte de energia no sistema. Vou. Agora nós vamos precisar fazer isso. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, antes da colisão. Vou botar assim, antes da colisão.
Deixa eu botar em vermelho só para destacar, porque isso aqui é a outra matéria, isso aqui é de energia. Tá? Então, antes da colisão, quanto vale a minha energia mecânica do meu sistema? A minha energia mecânica do meu sistema não tem energias potenciais, tá? Estão andando tudo no plano horizontal, então ela é composta apenas de energia cinética da bolinha 1 e da bolinha 2, antes da colisão. Só que a bolinha 2 está parada, então a energia cinética dela é zero. Então, a minha energia mecânica antes da colisão é mv ao quadrado sobre 2. É a massa da bolinha 1 vezes a velocidade da bolinha 1. Tá? Então, mv ao quadrado sobre 2 é a minha energia mecânica do meu sistema antes da colisão. Tá? Então, isso aqui é a minha energia do teu sistema. Depois da colisão. Mais uma vez, nós temos que comparar a energia mecânica do teu sistema. Então, depois da colisão, de novo, nós não temos energias potenciais, só energias cinéticas, né? Porque é um sistema que está na horizontal e planinho. Tá? Então, mais uma vez, nós temos aquele mesmo tipo de coisa que aconteceu antes da colisão. A bolinha 1 está parada. Então, se ela está parada, a energia cinética dela é zero. Ela não tem energia cinética. Então, quem é que tem energia cinética? É a bolinha 2. Tá? E aí, então, nós temos que calcular a energia cinética da bolinha 2, que é m v' ao quadrado dividido por 2. Mas a gente sabe que a bolinha 2 tem a mesma velocidade da bolinha 1, então vai ficar mv ao quadrado sobre 2. Ou seja, que a energia mecânica do teu sistema antes e depois da colisão, elas são iguais. São as mesmas. Então, essa colisão que nós tivemos aqui nesse sistema é uma colisão perfeitamente elástica, porque houve conservação de energia mecânica no teu sistema. Tá? Havendo conservação de energia mecânica, então tu tem uma colisão perfeitamente elástica. Cuidem bem isso. Tá? Então, quando tu tiver uma colisão perfeitamente elástica, tu tem que verificar. Não é pela conservação de momento. Tu vê que o momento se conserva em colisões que a gente está estudando aqui, elástica, perfeitamente elástica, ou até inelástica, não atuando forças externas, a quantidade de movimento sempre se conserva. Sempre se conserva. Ela sempre vai se conservar. Então, em colisões, não atuando forças externas, a quantidade de movimento sempre vai se conservar. Agora, a energia, olha só, nesse caso, a energia mecânica, antes da colisão e depois da colisão, é a mesma. Agora, olha aqui nesse exemplo. Nesse exemplo aqui que a gente estava discutindo antes. A energia... Nossa, minha barriga está roncando. Hora de fazer um lanche. 9:06, falta 9 minutos. A energia mecânica antes da colisão. Tá? A bolinha 2, ela está parada. Então, ela não tem quantidade de movimento e também não tem energia cinética. Está parada. Tá? Então, minha energia mecânica do meu sistema, já que também está um sistema plano, horizontal, não tem energias potenciais, ela é composta só de energia cinética da bolinha 1. Então, nós vamos ter aqui 2mv ao quadrado sobre 2. Portanto, a minha energia mecânica do teu sistema antes da colisão, cortando esse 2 com esse 2, vai ser mv ao quadrado. Essa é a minha energia mecânica do sistema. Ela é perfeitamente elástica. Tá? Ela é perfeitamente elástica. Tá? Só que não é um sistema conservativo em termos de energia, tá? Porque cada vez que elas batem, tu tem geração de som, né? O som transporta energia, então ele rouba energia do teu sistema. Então aquela bolinha que sai do outro lado, ela não consegue sair com a mesma velocidade que a bolinha que chegou. Ela vai sair com uma velocidade menor. Então ela vai chegar numa altura menor. No deslocamento até a altura, tu tem ar. Então tem forças dissipativas atuando em ar.
Então, isso no mundo real, é claro, tá? Então, ela não chega na mesma altura. Então, quando ela retornar, ela também já vai retornar com uma velocidade menor do que ela saiu, porque, de novo, tem o ar no percurso agindo sobre ela. Então, quando ela atinge a outra, essa colisão, que é perfeitamente elástica, no outro lado, vai chegar lá com uma velocidade menor do que aquela primeira tinha chegado ali. Então, tu tem dissipação de energia nesse sistema. Se não houvesse dissipação de energia, ele nunca iria parar. Tá? Ele ia ficar eternamente. Ele tec, 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 tec. O Magneto tem um desses, né, na mesa dele lá, que fica tec, 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 só que sem cordão. É muito legal aquele do Magneto. Quem viu os X-Men, acho que foi o primeiro, não me lembro qual é o primeiro que ele tem, aparece ele com um negocinho desse das bolinhas assim, que fica no ar. Não tem cordão nenhum, ele controla aquilo magneticamente, né? Claro, né? Ele é um magneto. Então, ele faz aquilo funcionar sem precisar de cordinhas. Não é de quê, meu querido? Então, antes da colisão, nós temos essa quantidade de energia do teu sistema. Tá? Depois da colisão, after, tá? A minha energia mecânica. Então, depois da colisão, vai ser, depois da colisão, a bolinha 1 não tem energia cinética. A bolinha 2 é que tem energia cinética. Não há energias potenciais às quais eu preciso me preocupar no sistema. Então, a energia mecânica é composta apenas de energia cinética. Mas energia cinética da bolinha 2. Da bolinha 2. Então, da bolinha 2, nós vamos ter a massa dela, que é m, tá? E a velocidade dela após a colisão é 2v. Tá? A gente tem ela aqui embaixo. 2v é a velocidade dela. Então, tu vai ter 2v elevado ao quadrado dividido por 2. Então, tu vai ter 4mv ao quadrado sobre 2. Então, minha energia mecânica depois da colisão, corta esse 4 com 2, vai ser 2mv ao quadrado. Observe que a energia mecânica que nós temos depois da colisão não é a mesma que nós tínhamos antes da colisão. Então, esse não é um sistema conservativo de energia. Não há conservação de energia nesse sistema. Então, esse sistema é um sistema em que ocorre uma colisão elástica. Tá? E onde a conservação de energia mecânica é uma colisão perfeitamente elástica. Tá? Normalmente, nós temos os problemas definidos assim. Não é muito bom definir assim, tá? Mas normalmente nós falamos assim, tá? Que é os sistemas com colisão perfeitamente elástica não há dissipação nenhuma de energia. Não tem. Tá? Os outros sistemas ocorre dissipação de energia mais ou menos. Tá? Mas o ideal é tu pensar assim, ó, todo sistema que tem conservação de energia, ele não tem dissipação de energia. Então, a energia não vai se perder. E é por isso que o Iago perguntou, poxa vida, então, numa colisão perfeitamente elástica, o sistema nunca vai parar? Claro. Né? Um sistema onde tu tem uma colisão perfeitamente elástica, tu tem ali aquele sistema eternamente oscilando. O problema é o nosso mundo é que não permite isso acontecer, porque o nosso mundo tem forças dissipativas atuando nele e que faz essa energia ficar cada vez menor até o sistema parar. Fica tec, 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 uma amplitude cada vez menorzinha até que ele para. Né? Ou seja, dissipou-se toda a energia do sistema. Então, o ponto importante aqui nessa etapa é vocês conseguirem entender, tá, por que eu tenho aquela bolinha saindo do outro lado, quando uma chega ali. Porque é um sistema conservativo de energia também. Porque se eu chego com MV, eu vou chegar com MV ao quadrado sobre 2. E como as bolinhas são iguais, do outro lado eu tenho MV ao quadrado sobre 2. A conservação de energia no teu sistema. Então, quando tu puxar duas bolinhas, eu vou ter 2mv, né? Chegando ali, tem 2mv do outro lado. A energia cinética é 2mv ao quadrado sobre 2. E do outro lado tem que ser 2mv ao quadrado sobre 2. A tua energia mecânica do teu sistema tem que se conservar. Se tiver 3 bolinhas, tu tem 3mv ao quadrado sobre 2. O que tem que ter do outro lado?
A mesma coisa, 3mv² sobre 2. Eu não posso ter duas bolinhas andando mais rápido. O sistema conservativo de energia também, não só de quantidade de movimento. Então, para que isso ocorra, você precisa conservar a energia mecânica e para isso tem que sair o mesmo número de bolinhas. Se tu botar uma bolinha mais rápido do outro lado, não vai conseguir conservar a energia. A URGS perguntou isso. Essa questão está na lista de vocês. A prova matemática dela é desse tamanho. Tá? Para resolver aquela questão, se vocês olharem na minha página, vocês vão ver que é uma resolução desse tamanho. Para o aluno que já sabe, se bate uma, sai uma, se bate duas, sai duas, se bate três, sai três, ele responde facilmente a questão. Se ele já entendeu a matéria, ele gasta talvez aí 10 segundos, 5 segundos para ler o texto, 10 segundos para ler o texto, depois talvez mais 5 aí para achar a alternativa correta e ó, um abraço para todos. Né? Terminei a minha questão. Então, basicamente, o sistema, né, de colisões elásticas tem essas duas facetas. Havendo conservação de energia, perfeitamente elástica. E não havendo conservação de energia elástica. Então, na quinta-feira nós temos a aula. Eu vou mostrar que a colisão elástica também pode ser considerada como uma colisão perfeitamente elástica. What? Mas é aquela questão de nomenclatura. Isso eu vou mostrar depois para vocês, tá? Aí vai ter um outro rolo que, na verdade, eles, quando tem uma outra colisão lá no fim da nossa matéria, quando ela aparece com aquele nome, é porque a elástica é chamada de perfeitamente elástica. Ou seja, são 3 tipos de colisões. É a perfeitamente elástica, elástica e inelástica. Tá? Então, quando eles dizem que existe perfeitamente elástica, perfeitamente inelástica, então tu vai ter a inelástica e a elástica. E a elástica fica como uma espécie de uma perfeitamente elástica. Então, eles fazem umas confusões assim muito ruins. Essa é a parte da nomenclatura que eu detesto. Detesto. Tá? Essa é a parte que eu não gosto, mas normalmente a gente olha o enunciado, olha os dados, a gente resolve direitinho. Mas isso fica para a próxima aula, então hoje ficamos bastante nos exemplos, eu espero que vocês tenham compreendido direitinho os exemplos, tenham entendido bem a resolução das questões, meus queridos. Espero que isso tenha ficado bem claro na cabeça de vocês, né, a distinção entre uma colisão elástica e perfeitamente elástica. Tomei, por enquanto, isso como correto. Tá? Depois, quando chegar no final, eu dou mais alguns detalhes sobre essa nomenclatura para vocês. Tá? Por enquanto, ficamos assim. Uma boa terça-feira a todos. Tá? Eu vou fazer meu lanche, que eu agora estou morrendo de fome também, né? Preciso me alimentar. O Tito era magrinho também, né? Não para em pé, saco vazio, não para em pé, como dizia a minha mãe. Então, desejo a todos uma boa terça-feira, bom estudo para vocês, meus filhos, e até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau para todos. Hasta la vista.